Gente, eu vou ler aqui para vocês hoje em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Somente um versículo que é muito dito, muito conhecido, que diz: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Esse é um versículo muito conhecido, muito falado. Às vezes ele passa batido, essas palavras aqui que estão nesse versículo. Que Deus ele está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quantas pessoas nós conhecemos de andar, de amigos, né? Que fala que é cristão, que confessa Jesus Cristo como Senhor, que fala que é evangélico, e não só evangélicos, mas católicos também confessam, né? E tantas outras pessoas que confessam Jesus Cristo como Senhor. Principalmente no Brasil, que nós somos tidos como um país de maioria cristã. E aqui está falando, Deus está falando para esse povo, para nós. Ele está falando para nós, ele não está falando para aquelas pessoas que não conhecem ele. Ele está falando, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é cristão, você é evangélico, então Deus está falando com você. Se você que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar e buscar a minha face. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, falam que esse Deus é o Deus dele, mas não se humilham diante de Deus. Não reconhecem o senhorio de Deus na vida deles. Não reconhecem que esse Deus é um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, e que todas as coisas estão patentes aos olhos dele. E que nós somos obra das mãos dele, e ele tem o fôlego da nossa vida nas mãos dele. Muitas pessoas não se humilham diante desse Deus. Mas para aqueles que chamam o nome dele, para aqueles que se humilharem diante dele, é isso que ele está falando aqui. Se humilhar e orar. Você tem orado? Você tem buscado a face desse Deus? Você tem tirado um período de oração? Porque a oração é ela que nos conecta com Deus. Às vezes eu posso falar de uma forma que linear, falar para você, falar para tantas essas pessoas, falar, evangelizar, falar de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus ama elas, mas eu tenho que me conectar com Deus de uma forma vertical. Eu tenho que buscar Ele, porque nós somos como uma antena. Nós somos um templo do Espírito Santo, para que esse templo venha a ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio para onde que nós chegarmos, a presença de Deus chegar também, para nós não ficarmos vazios. Como que nós nos relacionamos com esse Deus? Orando. Você tem se relacionado com o seu Deus? Você tem orado para esse Deus? Você tem buscado a face dele? Aqui ele está falando, para aqueles que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus significa nos despir de nós mesmos, parar de orar para o homem, parar de olhar para a circunstância, parar de olhar para aquilo que todo mundo está falando, mas começar a olhar para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus falou que eu sou e que você é. Olhar, buscar a face de Deus. Você tem buscado a face de Deus na sua vida? Aqui ele está falando. Para aqueles que se chamam pelo nome dele e converter dos seus maus caminhos. Olha, Deus está falando para aqueles que chamam a face dele, para aquele que fala que é crente, que é evangélico, que é cristão. Se converter. Se converter significa fazer a conversão, mudar 180 graus. Se você está indo para o norte, você faz a conversão e começa a ir para o sul. Se converter dos maus caminhos. Porque Deus, vou falar uma coisa, Deus não está feliz com a igreja, com aqueles que se chamam pelo nome dele. Porque às vezes nós falamos dessa palavra do evangelho para aqueles que nunca tiveram compromisso nenhum com Deus, nunca professaram o nome dele, nunca chamaram ele pelo nome, nunca falaram que era evangélico, que era crente, que era cristão, nada. Nós estamos acostumados a ir e pregar essa palavra. Mas aqui Deus está mandando pregar para a igreja.
Deus está mandando pregar para aqueles que confessaram o nome deles, que um dia desceram as águas, que aceitaram Ele como Senhor e Salvador da vida delas. Se converte dos seus maus caminhos. Igreja, se converte dos seus maus caminhos. Porque Deus, Ele é santo, Ele vem buscar uma noiva que é santa, purificada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então aqui está falando, se você reconhecer que eu sou Deus e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, arrependimento é necessário arrependimento. Se você se arrepender dos seus maus caminhos. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Deus está falando para nós como igreja. Não é porque eu falo que eu sou evangélica, não é porque eu vou na igreja, não é porque eu estou lá no meio dos irmãos, não é porque as pessoas me veem lá, não. Deus está falando algo mais profundo aqui. Deus está falando de relacionamento. Deus está falando de santidade. Deus está falando para buscar a face dele, para orar, para se humilhar. Então eu ouvirei dos céus. Você quer que Deus ouça as suas orações? Você quer que Deus ouça as orações da igreja, do povo de Deus? Começa a se arrepender. Começa a buscar a face dele. Ele ouvirá dos céus. Porque na palavra de Deus está escrito que Deus não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Mas ele quer ver aquele que está buscando, aquele que está mantendo uma comunhão com ele, que está mantendo um relacionamento. Nós estamos passando dias difíceis de confinamento, onde uma enfermidade, um vírus tomou conta do mundo e as pessoas estão reclusas dentro de casa. As portas das igrejas estão fechadas, mas eu quero falar para você, você é a igreja. É você que tem que buscar aí no seu confinamento, aonde você está. Você está buscando, você está partindo para o lado espiritual. Você está pendendo mais para o espírito ou para a carne? Você está dando ouvido mais para a mídia, para o que as pessoas estão falando, ou para essa palavra aqui que Deus está falando, que Ele vai escutar dos céus a sua oração, o seu clamor, você buscando Ele. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Porque não existe nenhum outro que tem poder de perdoar pecados, a não ser Jesus Cristo. Porque os pecados são perdoados pelo nome de Jesus. É porque ele já fez o sacrifício lá na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele puro carmesim, que foi a moeda de troca. Ele nos comprou com o sangue dele. Então, através desse sangue, nós somos justificados. Não é qualquer um que perdoa pecados. Só existe um intercessor entre Deus e os homens. Só existe um sacrifício perfeito. Só existe um Salvador. Só existe um nome dado à humanidade para que sejam salvas. E esse nome é Jesus Cristo. Você pode buscar e procurar em todos os lugares, em todas as religiões, se existe algum nome dado que perdoa pecados. Porque pecado tem que ser confessado, tem que ter arrependimento. Mas Jesus Cristo, ele é misericordioso, ele é advogado junto ao Pai. E ele perdoa. E ele lança no mar do esquecimento. Para que ninguém venha te acusar. Para que ninguém se levante contra você em acusação. Nem o diabo, nem nenhuma pessoa. Porque se alguém se levantar depois que você se arrependeu, você pode repreender em nome de Jesus. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que você quer? Que Deus sare a sua terra? É isso que você quer, as bênçãos do Senhor? É isso que você está buscando na sua vida? A proteção, a mão poderosa de Deus ao seu favor? Então comece a colocar a cara no pó. Comece a se humilhar diante desse Deus. Comece a buscar a face desse Deus. Comece a orar, a clamar. Você se esqueceu disso, né? Pois então, hoje Deus está te falando. Busca Ele. Grandes coisas Deus vai fazer.
Nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que falou isso aqui, quando Salomão estava apresentando o templo para ele, é o mesmo Deus que fala com você hoje. E o poder dele não mudou. Amém? Essa é a palavra que Deus deu hoje para a igreja, para você. Que Deus continue te guardando, te abençoando. Quero falar para você, quando Deus fala uma palavra dessa com você, ele está falando comigo, ele já falou comigo. Ele já me instruiu, ele já me quebrantou diante dele. E é isso que ele passou para mim falar para a igreja. Porque nós estamos vivendo o dia que nós temos que pregar dentro da igreja, às vezes. Porque a igreja está muito dispersa. Mas Deus está buscando, ele está buscando o povo dele. Porque grandes coisas Deus vai fazer ainda no meio da igreja. E eu quero falar uma coisa para você. Está perto de Jesus voltar para buscar nós. Pertinho, oh glória. Aleluia. Então fica com essa palavra, que Jesus te abençoe, te guarde, te dê muitas vitórias, te proteja, proteja a sua família, que o sangue do Senhor Jesus Cristo esteja passado sobre a sua vida, que nenhum mal pode te suceder, porque a palavra é 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Tchau, um beijo, fica com Deus.